Olá, boa tarde. O cartunista Ziraldo é tema de uma exposição que tem encantado crianças e adultos em Belo Horizonte. Uma grande reunião de obras do mestre Ziraldo. A exposição Mundo Zira, Ziraldo Interativo, no CCBB BH, traz personagens clássicos, como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. Eu não sabia que o Ziraldo tinha, tantas obras, eu só conhecia pelo Menino Maluquinho, que foi uma obra que marcou muito a minha infância, Eu lembro de ter o livro em casa e eu gostava muito. Então, tô achando bem legal, achei bem interessante saber que ele tem outras obras também. Tem histórias do Flix também, que é um livro da cor, então eles também puderam brincar. Essa interatividade que é muito bacana, das crianças. Depois tem cenários do Mundo Lilás, que você pode escolher, tirar foto, entra dentro do cenário. A exposição passa por várias fases de Ziraldo como artista, e o público pode interagir com todas elas. Tem a possibilidade, por exemplo, de colorir um desenho que foi feito pelo Ziraldo, ou a possibilidade de montar ali os personagens, escolhendo ali qual parte do desenho combina mais, montar o menino quadradinho, construir uma história em quadrinhos a partir dos desenhos e da escrita de Ziraldo. Você pode estar dentro de uma obra de Ziraldo, fazer parte daquele cenário, dos personagens. Então é uma exposição inteira para se experimentar e viver e co-criar junto com Ziraldo a sua obra. Mineiro de Caratinga, Ziraldo é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele faleceu em abril deste ano, aos 91 anos. Mas as obras seguem conversando com todos os públicos. Esse ano é especial, A gente acabou perdendo Ziraldo esse ano e acho que é fundamental que a gente disponibiliza esse conteúdo esse ano, então a gente está muito feliz, é muito oportuna a exposição, é uma exposição para todas as idades, assim como Ziraldo, acho que Ziraldo é um artista que passa por todas as gerações, As gerações dos adultos hoje que liam Ziraldo e foram alfabetizados por Ziraldo, as crianças que hoje conhecem o Ziraldo já como suporte tecnológico. A interatividade da exposição permite que o público tenha um novo contato com as obras de Ziraldo, trazendo sentimentos que remetem à primeira vez que conhecemos os personagens. É uma revisitação muito interessante porque agora, enquanto adulto, eu estou tendo uma outra perspectiva das obras que eu li quando era criança. Então, as crianças hoje estão se divertindo, brincando, e hoje eu consigo ter uma outra visão sobre o que a obra realmente está trazendo. Eu gostei muito, estou me sentindo feliz, igual uma criança também, A exposição fica em cartaz até o dia 9 de setembro no CCBB BH e pode ser visitada de quarta a segunda, das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site ou na bilheteria do museu. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Arquidiocese de Belo Horizonte apresenta a série de vídeos Eleições 2024, Cuidar da Cidade. A cada período eleitoral, o NESP PUC Minas desenvolve produções em vídeo que inspiram a reflexão com o objetivo de contribuir com a formação cidadã, essencial ao voto consciente. A Igreja Católica respeita a liberdade dos cidadãos na definição do voto e, por isso, não indica partidos ou políticos, mas defende o voto consciente, pois, conforme bem ensina o Papa Francisco, a política deve ser uma das mais nobres expressões de caridade. A cada semana será destacado um episódio. O primeiro fala sobre a importância de se cuidar da cidade e você pode assistir em youtube.com/nespvídeos. O Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral vai promover o 6º Congresso Arquidiocesano da Pastoral do Dízimo. O encontro vai ser no dia 28 de setembro, num sábado, a partir das 8 horas da manhã, na Catedral Cristo Rei. Com o tema Pois Nós Somos Cooperadores de Deus, o evento é um convite para padres, lideranças, coordenadores e agentes da Pastoral do Dízimo. As inscrições são online e gratuitas. E, além disso, não há limite de participantes por cada comunidade de fé. Você pode fazer a inscrição no site da Arquidiocese e o prazo vai até o dia 25 de setembro. O Papa Francisco está na Indonésia. O pontífice realiza a viagem apostólica à Ásia e à Oceania até o dia 13 de setembro. Além da Indonésia, ele passará por Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. No primeiro compromisso oficial, o Papa se encontra amanhã com o presidente Joko Widodo.
serão discutidas questões globais, entre elas as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza. A expectativa é que 88 mil católicos de todo o país participem da missa que será celebrada pelo pontífice em um estádio. E durante o Ângelus, Papa Francisco refletiu sobre o Evangelho de Marcos, um tema que era muito defendido na época de Jesus, o puro e o impuro. Tema que estava principalmente ligado à observância de ritos e regras de comportamento. A pureza de Jesus não está ligada a ritos externos, mas antes de tudo a disposições internas, disposições interiores. Para ser puros, portanto, não precisa lavar as mãos diversas vezes, se depois são alimentados dentro do coração sentimentos malvados como ganância, inveja e orgulho, ou más intenções como engano, roubos, traição e calúnia. Não se pode, por exemplo, sair da Santa Missa e já no adro da igreja parar para fazer comentários malévolos e desprovidos de misericórdia sobre tudo e sobre todos. Aquelas fofocas que arruinam o coração, que arruinam a alma, não pode. Você vai para a missa e já na entrada é uma coisa feia. Ou mostrar-se piedosos na oração, mas depois em casa tratar com frieza e distância os próprios familiares, ou negligenciar os pais idosos que precisam de ajuda e companhia. É uma vida dupla. Isso é o que faziam os fariseus. A pureza externa, sem um comportamento bom, misericordioso com os outros. Ou ainda ser aparentemente muito corretos com todos, talvez mesmo fazendo um pouco de voluntariado e algum gesto filantrópico, mas depois, por dentro, cultivando o ódio pelos outros, desprezando os pobres e os últimos, ou comportando-se desonestamente no próprio trabalho. Fazendo assim, a relação com Deus fica reduzido a gestos externos e internamente permanecemos impermeáveis à ação purificadora da sua graça, entregando-nos a pensamentos, mensagens e comportamentos desprovidos de amor. Você se considera uma pessoa ansiosa? Pois saiba que um estudo indica que a ansiedade pode aumentar a chance de desenvolver demência. A psicóloga Caroline Turati vai nos esclarecer sobre este assunto. Boa tarde, Caroline. A ansiedade é um estado normal do ser humano? Boa tarde, André. Exatamente. A ansiedade é um estado normal do ser humano, que envolve situações que estão para vir a acontecer. E é importante que a gente tenha essa percepção de que algo acontecendo diferenciado vai criar um ambiente desafiador, ameaçador. Então, é toda essa preocupação intensa. E se ela é um estado normal, quando que ela se torna um problema? Quando ela interfere nas nossas atividades diárias, quando ela persiste, quando existe também uma intensidade. Quando a gente fala de atividades diárias, quando ela interfere nos nossos relacionamentos, no trabalho, nos estudos e na vida social. Persistindo esse sintoma, vale esse ponto de atenção. E, Caroline, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase 27% dos brasileiros já foram diagnosticados com ansiedade, né? Dá mais de uma pessoa a cada 4. O que contribui para esse estado? O estilo de vida do brasileiro, né? A gente está muito preocupado e conectado com as telas, os jogos, os acessos às informações o tempo todo, o não cuidado com o corpo, não cuidado com a alimentação. Então, todo esse contexto vai favorecer para que a gente intensifique esse sentimento, essa emoção da ansiedade. E aí as pessoas ficam preocupadas, né, com esse estudo que aponta que essa ansiedade pode acabar desenvolvendo o maior risco para a demência. Qual que é a associação que existe entre a ansiedade e esse maior risco? Perfeito, André. Isso acontece porque existem comportamentos que vão levar ao risco. Se você não tem um estilo de vida que você está preocupado com a sua alimentação, com o seu bem-estar físico e emocional, você pode ter comportamentos ali que vão te levar
as situações desestressantes, o cigarro, a bebida, os jogos, as telas, o comer emocional na tentativa de saciar algo vazio. Então, esses comportamentos vão intensificar e podem ter, né, assim, aumentar essa probabilidade de desenvolver uma demência futura lá na fase do idoso. A pergunta de milhões, Caroline, nesse ritmo frenético que nós vivemos, como controlar e prevenir a ansiedade? André, o básico precisamos ser dito, manter os cuidados com a nossa saúde e com o nosso bem-estar, tanto físico e emocional, o que vai gerar esse equilíbrio. Se a gente tem ações de autocuidado, se a gente se conhece, né, entende um pouco mais das próprias emoções e conhece o corpo, você vai ter ações que vão envolver o seu bem-estar, né? E como que a gente vai fazer isso? Cuidando da alimentação, cuidando do seu bem-estar, cuidando do seu sono, né? Não tendo tantas alterações de humor, cuidando desse ritmo de vida total acelerado e tendo essa atenção maior com o que acontece com você, para diminuir essas respostas que é a ansiedade em si. Tá certo. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Obrigada, André. Um abraço. A estiagem que atinge Minas Gerais fez com que 137 cidades do estado decretassem situação de emergência. O dado representa 16% de Minas, segundo consta no boletim atualizado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. A situação atinge principalmente cidades das regiões Norte e Nordeste de Minas. Chegou a hora de ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, a tarde será de sol sem nuvens. Não há chance de chuva. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 34. A umidade relativa do ar varia entre 16% e 53%. Em São José da Lapa, na região metropolitana, a temperatura fica mais quente que a da capital. Com tarde de sol e sem nuvens, não há probabilidade de chuva. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode chegar a 40. A umidade relativa do ar varia entre 21% e 57%. Em Caratinga, na região do Rio Doce, o tempo fica quente. A temperatura mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar a 34. A tarde será de sol com a presença de algumas nuvens. Durante a noite, o céu continua com poucas nuvens. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 79%. Futebol, o América entra em campo hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 7 horas, o Coelho encara o Mirassol, no interior de São Paulo. Será a reestreia de Lisca no comando da equipe. Ele retornou ao clube após 3 anos com a missão de garantir o acesso à primeira divisão. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil registrou mais de 6,5 milhões de casos prováveis de dengue. Dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde contabilizam 5.244 mortes confirmadas e 1.985 em investigação. 55% dos casos de dengue foram identificados entre mulheres e 44% entre os homens. São Paulo lidera o ranking de estado que registraram maior número de dengue grave ou com sinais de alarme neste ano. Em seguida aparece Minas Gerais, com 15.101 casos graves. E o Ministério da Saúde admitiu escassez de ao menos 7 vacinas em Minas Gerais. Segundo a pasta, entre as causas dos problemas estão atrasos na distribuição e desabastecimento. A confirmação veio após a Associação Mineira de Municípios denunciar a falta das vacinas tríplice viral, hepatite A, febre amarela, varicela, raiva e meningocócica. Com relação à vacina que previne a catapora, o restabelecimento está previsto apenas para o primeiro semestre de 2025. Já vacinas como a tríplice viral e contra a febre amarela devem ser normalizadas até dezembro deste ano. Resultados preliminares de um estudo desenvolvido por pesquisadores do Observatório de Pesquisa e Estudos em Vacinação da Escola de Enfermagem da UFMG apontam que quase 46% dos adolescentes já resistiram, tiveram medo ou dúvidas se deveriam se vacinar contra o HPV. A Fernanda Penida é coordenadora desse estudo e vai tirar dúvidas sobre ele. Boa tarde, Fernanda. Esse dado surpreendeu vocês? Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente foi um dado que nos deu bastante alerta, né? Então, nós fizemos esse estudo com quase 1.000 adolescentes aqui de Minas Gerais, de 9 a 19 anos de idade, e, de fato, quase 50% desses 922 adolescentes tinham dúvidas
né, acerca da eficácia da vacina, acerca das vacinas, e muitos, um percentual elevado, mais de 20% da amostra, relatou que já resistiu ou recusou-se a vacinar. E por que os jovens têm tido essa dúvida com relação à vacina contra HPV? Bom, a gente fala muito em hesitação vacinal, que é ou a recusa ou o atraso em vacinar-se mesmo diante da presença da vacina nos serviços de saúde. E essa causa ela é multifatorial, né? Então, há aspectos relacionados ao próprio adolescente, outros inerentes ao serviço de saúde, então não há uma causa específica. Outro fator importante é em relação à desinformação, né? Ou seja, nem todos os adolescentes têm acesso ao conhecimento baseado em evidências científicas, né? Então, muitos não conhecem sobre as doenças e, portanto, não reconhecem os perigos, os riscos, e muitos também não conhecem sobre as vacinas, ou, às vezes, esse conhecimento não é baseado em evidências científicas. De fato, todos esses fatores conjuntamente podem favorecer essa hesitação vacinal. Você citou aí que são jovens de 9 a 19 anos que participaram da pesquisa, né? Como é que foi desenvolvido esse estudo? Bom, nós aqui do OPESV, que é vinculado à Escola de Enfermagem da UFMG, temos uma parceria há longos anos com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, num projeto junto aos municípios, às regionais, para aumentar a cobertura vacinal. Nós começamos esse projeto com crianças menores de 2 anos e este ano expandimos para os adolescentes. E nós percebemos que a queda das coberturas vacinais neste público é bastante preocupante. Então, para além de atuar junto aos municípios e aos territórios, a gente quis investigar por que dessa recusa em vacinar-se ou não atualizar as suas cadernetas de vacinação, justamente para atuar nestes públicos, nesses adolescentes que hesitam. Então, nós temos essa parceria junto à Secretaria de Estado de Saúde, e quando a gente trabalha com adolescentes, é sempre oportuno envolver a comunidade escolar, né? Porque a escola é um local importante para a conscientização e pode ser uma grande parceira no que se refere à reconquista das coberturas vacinais. Chama atenção, Fernando, alto número de jovens, né, que têm a desinformação ou até mesmo desconhecem as vacinas, as próprias doenças. Como que é possível a gente reforçar a importância dessa proteção vacinal? Bom, nesse estudo, mais de 80% dos adolescentes não conheciam sobre a doença meningocócica, né? E quase 50% não conheciam sobre o HPV. Então, se esses adolescentes não conhecem sobre as doenças, não têm acesso à informação, certamente não saberão do risco em não vacinar-se. Então, eu digo sempre que é universidade, serviço, comunidade escolar juntos, para fazer com que a evidência científica, a informação de qualidade chegue aos adolescentes, saia aqui da prateleira das universidades e alcance também os pais, os responsáveis, porque eu sempre digo, vacinação, ela perpassa a dimensão individual, uma responsabilização coletiva. Se você não se vacina, você coloca em risco também a sociedade como um todo. Então, todos unidos para, de fato, reconquistar as coberturas vacinais. Tá certo, Fernanda. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Muito obrigada pelo convite. O governo de Minas, o Ministério Público de Minas e o Tribunal de Contas do Estado assinaram um acordo que prevê a compra de 600 ônibus metropolitanos para a Grande Belo Horizonte até o fim de 2025, ao custo de R$ 382 milhões. A previsão é que os primeiros veículos comecem a ser entregues ainda neste ano. A expectativa é que a aquisição renove cerca de 25% da frota atual de 2.400 ônibus que operam em 640 linhas. Além dos 600 novos veículos, as concessionárias que operam o transporte público da região metropolitana de BH assumiram o compromisso de adquirir com recursos próprios mais 250 ônibus em 2025. O preço do pescado teve queda em BH e região se comparado com o período da quaresma. Os dados foram confirmados por uma pesquisa do Mercado Mineiro.
Hoje a gente encontra variações significativas. Por exemplo, no caso da sardinha, que é um dos peixes mais consumidos, encontramos o quilo de R$ 14,50 até R$ 25,00, com a diferença entre os estabelecimentos de 72%. O salmão inteiro, o quilo de R$ 69,90 até R$ 125,99, uma diferença de 80%. O filé de surubi, de R$ 32,99 até R$ 89,90, uma diferença de 172%, assim como o filé de tilápia, de R$ 36,95 o quilo até R$ 61,89, uma diferença de 67%. A corvina também com a diferença significativa, hoje encontramos de R$ 18,99 até R$ 29,98, é uma diferença de 57%. O bacalhau, como sempre, tem diferenças também bem significativas, mas o consumidor tem que avaliar a espessura da carne e ver o custo-benefício de acordo com o prato. Hoje o bacalhau do Porto, por exemplo, chega a variar 199%. O quilo custa de R$ 100 até R$ 299,80. O bacalhau site, que é um dos mais consumidos, de R$ 43,80 até R$ 99,80, uma diferença de 127%. E quem gosta de camarão, um camarão 7 barbas grande, o quilo de R$ 54,90 até R$ 212,80, uma diferença de 287%. Lembrando que é importante sim o consumidor ir no estabelecimento para verificar o custo-benefício de cada um desses pescados. Produto in natura a gente tem que avaliar não só o preço, mas a qualidade também. E quando a gente compara o preço médio da quaresma deste ano com agora no final de agosto, nós tivemos algumas quedas nos preços. Isso é muito bom para o consumo. Nós tivemos, por exemplo, no caso do filé de surubi, pelo preço médio, caiu 12%. Ele custava em média em fevereiro desse ano R$ 71,68, passou para R$ 62,83. Outra queda importante foi na própria sardinha. O preço médio, que era R$ 19,63 no início do ano, agora está R$ 17,43, uma queda de 11%. Assim como o surubi imposta, que o preço médio era R$ 45,25, passando para R$ 40,21, uma queda de 11%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Você está vendo o QR Code ali no canto? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 8% da meta de arrecadação para o mês de setembro, então a sua ajuda é muito importante. Para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH, e você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui. É só enviar um WhatsApp para o número 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.